Bem-vindo ao Instituto Caires e hoje vamos ter nossa segunda aula de dicas sobre o direito, dicas rápidas e práticas. Vamos lá! Vocês estão pegando teoria do Estado, o que é que você tem que entender? Características universais do Estado. O que é que todo Estado tem? Pode ser chinês, brasileiro, americano, todo Estado, todo país, assim, ente estatal, tem duas coisas, beleza? Aparato administrativo e monopólio legítimo da força. O que é o aparato administrativo? O Estado ele precisa de alguma forma reger seus entes, reger seus bens, certo? Que no caso ele se rege de forma da burocracia, que é o que a burocracia? A organização política que o Estado cria. Então, independente se o Estado ele é capitalista, ele é um Estado que trabalha com o sistema econômico de livre mercado, ele é uma república, ele é uma monarquia, ele é um parlamentarismo, ele é um presidencialismo, depende do que ele seja, ele tem que ter um aparato administrativo, ele tem que ter uma organização de como ele vai funcionar, certo? E a burocracia, ela tem três pilares. Primeiro, ela é responsável pelos serviços públicos, ela organiza a economia e cria a divisão racional do trabalho. No caso, as atividades que podem ou não podem ser exercidas no território, quem cuida disso é a burocracia. Beleza? Organização econômica, por exemplo, Brasil. O Brasil trabalha com o sistema de economia mista, economia privada com regime do Estado, certo? E você tem a prestação de serviços públicos. Já o que é o monopólio legítimo da força? O Estado regula a coercitividade por meio de lei. O que é que isso quer dizer na prática? Eu não posso chegar aqui levantar, pegar uma machado e te matar agora. Eu não posso fazer isso, beleza? Poder eu posso, porque o ser humano é completamente livre, mas não é aceitável, porque existe uma força coercitiva que nos impede de fazer isso. Existe uma ordem, mesmo por mais que a situação do país seja catastrófica, muita violência e tudo mais, não é normal isso acontecer. Então, existe uma certa ordem. O Estado, ele pegou todo esse poder de violência que o ser humano tem e trouxe para ele. E ele é que distribui esse poder por meio de lei. Por exemplo, a polícia. A polícia ela pode matar alguém de acordo com a situação dentro da lei, no caso da autotutela, cumprindo a função e tudo mais, certo? Então o Estado criou uma lei para permitir quando um cidadão pode matar o outro, porque o policial, o cidadão é investido de poder que nós como sociedade declaramos ele assim, entendeu? Então, o Estado ele usa a violência, no caso a coerção, quando eu falo violência não é violência só física não, galera, é coerção. Por exemplo, vacinação. Muita gente agora não quer vacinar. O que o Estado vai fazer? Não vai mandar o policial na sua casa te dar uma surra de vacinar à força. Na minha opinião, deveria. Mas o Estado, o que o Estado vai fazer? Ele vai criar meios coercitivos de você poder ir vacinar. Mesmo sem você querer, você fica proibido de viajar, você fica proibido de colocar seu filho numa escola, você fica proibido de te tomar empréstimo, entendeu? O Estado ele vai criar meios de coercitividade, de violência. Tem a sua violência objetiva, que é, no caso, pode chamar de agressão, essas coisas, e tem a violência subjetiva. O Estado vai criar meios de violência subjetiva para te obrigar a se vacinar. Então, revisando, aparato administrativo. O Estado, por meio do governo, no caso, né, o governo serve para administrar o Estado, ele vai criar formas administrativas por meio da política. A burocracia vai se encarregar. Dentre isso, todo o Estado tem os serviços públicos, a organização econômica e a divisão racional do trabalho. E o monopólio legítimo da força. Independente do local que você for no mundo, no planeta Terra, todo Estado tem essas duas coisas e você tem que decorar isso. Então, galera, essas são as dicas rápidas de direito. Espero que tenham gostado. Então,